Em abril de 1815, algo aconteceu que mudou o planeta inteiro. Uma explosão tão poderosa que foi ouvida a mais de 2.000 quilômetros de distância. O céu escureceu, o clima da Terra mudou, colheitas morreram, a fome se espalhou, e milhões de pessoas sofreram sem sequer entender o motivo. Tudo isso começou com um único vulcão. Mas antes de descobrir como uma erupção conseguiu mudar o clima do planeta inteiro, já se inscreve no canal Covil dos Curiosos, porque aqui você vai conhecer algumas das histórias mais impressionantes, assustadoras e curiosas da humanidade. Nossa história começa em uma ilha da atual Indonésia. Ali se erguia uma enorme montanha chamada Monte Tambora. Durante séculos, aquele vulcão parecia completamente adormecido. As pessoas que viviam nas vilas próximas cultivavam suas plantações, pescavam e seguiam suas vidas normalmente. Para elas, o Tambora era apenas parte da paisagem, uma montanha imponente, mas aparentemente inofensiva. Mas nas profundezas da Terra, algo estava começando a mudar. No início de 1815, moradores da região começaram a ouvir estrondos vindos da montanha. No começo, os sons eram distantes, pareciam trovões. Alguns acreditaram que poderia ser uma batalha naval acontecendo no oceano. Naquela época, conflitos entre navios eram comuns. Então ninguém imaginou que aqueles sons vinham de algo muito mais perigoso. Mas os estrondos continuaram. Dias depois, o chão começou a tremer. Cinzas começaram a cair do céu. Uma fina poeira escura cobria telhados, plantações e rios. O ar começou a ficar pesado. Respirar se tornava cada vez mais difícil. E o medo começou a crescer entre os moradores. Mesmo assim, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Então chegou a noite de 10 de abril de 1815, e o Monte Tambora finalmente despertou. Uma explosão gigantesca rasgou o céu. Colunas de fogo, cinzas e pedras foram lançadas a mais de 40 quilômetros de altura. A força da explosão foi tão absurda que partes inteiras da montanha simplesmente desapareceram. O topo do vulcão foi destruído, e uma enorme cratera começou a se formar. O barulho da explosão foi ouvido em diversas ilhas da região. Navios que estavam no mar pensaram que uma guerra havia começado. Alguns capitães acreditaram que estavam ouvindo milhares de canhões sendo disparados ao mesmo tempo. Mas aquilo não era guerra. Era a natureza mostrando sua força. Logo depois da explosão, começaram os fluxos piroclásticos. Gigantescas nuvens de gases extremamente quentes, cinzas e pedras começaram a descer pelas encostas do vulcão em altíssima velocidade. Essas nuvens eram impossíveis de escapar. Tudo o que encontravam pelo caminho era destruído instantaneamente. Florestas desapareceram. Vilarejos inteiros foram engolidos. Milhares de pessoas morreram em poucos minutos. Mas o desastre ainda estava longe de acabar. A erupção continuou lançando enormes quantidades de cinzas na atmosfera. Durante dias, o céu permaneceu escuro. Em algumas regiões, a luz do sol praticamente desapareceu. O dia parecia noite. As pessoas caminhavam no meio da escuridão, cobertas por poeira vulcânica. A água foi contaminada. As plantações foram destruídas. Animais começaram a morrer. A fome começou a se espalhar pelas ilhas próximas. Milhares de pessoas morreram não apenas pela erupção, mas também pelas consequências que vieram depois. Mas o impacto do Tambora não ficou restrito apenas à Indonésia. O que aconteceu depois surpreendeu o mundo inteiro. As enormes quantidades de cinzas e gases lançadas pelo vulcão subiram até as camadas mais altas da atmosfera. Essas partículas começaram a se espalhar pelo planeta e lentamente começaram a bloquear parte da luz do Sol. No ano seguinte, algo estranho começou a acontecer. As temperaturas começaram a cair, o clima ficou instável e eventos climáticos extremamente incomuns começaram a surgir em vários países. O ano de 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Na Europa e na América do Norte, temperaturas extremamente baixas foram registradas durante meses que normalmente seriam quentes. Em alguns lugares, nevou no meio do verão. Imagine ver neve cair em pleno mês de junho. Isso realmente aconteceu. As plantações não conseguiam crescer. Geadas destruíam os campos. Colheitas inteiras eram perdidas.
Sem comida suficiente, os preços dos alimentos dispararam. O que antes era acessível se tornou impossível para muitas famílias. A fome começou a se espalhar. Em algumas cidades, pessoas desesperadas começaram a saquear mercados e armazéns. Motins por comida se tornaram cada vez mais comuns. Famílias inteiras lutavam apenas para sobreviver. Em várias regiões, a situação se tornou tão grave que muitas pessoas foram obrigadas a migrar para outras áreas em busca de alimento. Mas a crise era global. O impacto do Tambora estava sendo sentido em diversos continentes. Hoje, cientistas consideram a erupção do Monte Tambora a mais poderosa da história registrada. Ela liberou uma quantidade gigantesca de energia e material vulcânico na atmosfera, muito mais do que outras erupções famosas. Para ter uma ideia da dimensão do desastre, o Monte Tambora perdeu cerca de 1/3 de sua altura durante a erupção. A montanha praticamente explodiu, o topo colapsou completamente, e uma enorme cratera com quilômetros de largura foi formada. Essa cratera ainda pode ser vista até hoje. Estima-se que mais de 70 mil pessoas morreram direta ou indiretamente por causa da erupção. Algumas morreram durante as explosões. Outras morreram de fome, doenças ou devido ao colapso das plantações. Mas talvez o mais impressionante seja perceber como um único evento natural foi capaz de alterar o clima de todo o planeta. Uma erupção em uma ilha distante conseguiu provocar mudanças que afetaram milhões de pessoas em vários continentes. E a história da erupção de 1815 continua sendo um lembrete impressionante da força da natureza. Porque às vezes, basta uma única explosão para mudar o destino do planeta inteiro.